Pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Arilson. Vamos continuar a nossa aula de física, né? Falando agora sobre plano inclinado. Ele está relacionado ainda às leis de Newton, tá? Então, após a terceira lei de Newton, vem o plano inclinado. Bom, vamos lá então, pessoal do primeiro ano, nossa continuação do nosso conteúdo. Bom, plano inclinado, aqui temos aqui, certo? Um plano inclinado, onde temos aqui um objeto, certo? Ele está descendo no ângulo alfa. Eu não sei esse ângulo. Então vamos exemplificar primeiro as forças que estão atuando nesse bloco. Nesse caso aqui, para cima nós temos a força que atua nesse bloco. Ela é chamada força normal, certo? Aqui para baixo nós temos a força peso, certo? E também nós temos essa força aqui, chamado PX, PY. A força PY, tá, gente, anula a reação normal. E temos uma força aqui que faz com que o objeto desça, chamada de PX, certo? Então, a PX é a resultante que faz o corpo descer. Então vamos verificar agora como que eu monto, a partir desse plano inclinado, as fórmulas para me trabalhar com ela. Vocês podem perceber aqui vai formar um ângulo alfa. Esse ângulo aqui, né, nesse caso aqui, ele vai ser o mesmo ângulo daqui, certo? É que eu desenhei aqui em forma de rascunho, mas esses ângulos são iguais, né? Esse ângulo bem aqui, ó, o pequenininho aqui, vai ser o mesmo daqui. Que mais? Aqui, pessoal, através dessas fórmulas aqui, ele vai formar um retângulo, certo? Se eu alongar mais o P aqui e para cá, ele vai formar um retângulo aqui, ó. E através das fórmulas trigonométricas, certo? Que vocês já viram no nono ano, que é seno e cosseno, vai montar nossa fórmula aqui. Por exemplo, seno de alfa. O que é seno de alfa? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Nesse caso aqui, o P seria a hipotenusa, certo? Porque se eu alongar aqui e aqui, você pode perceber que eles vão transformar num retângulo, tá, gente? Olha só. Eles vão transformar num retângulo. E esse PX, ele vai ser a mesma medida aqui, ó, embaixo. Então, seria em relação a esse ângulo, cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem que é meu cateto oposto? PX. A hipotenusa seria P. Aqui tem 1, eu vou multiplicar cruzado. Então, seria aqui PX é igual a P vezes seno de alfa, que é o seno. Então, nós temos a nossa primeira fórmula do plano inclinado que nós vamos trabalhar com ela. Agora, em relação a PY. Em relação a esse ângulo aqui, o PY é cateto adjacente. Então, seria cosseno de alfa igual... nesse caso aqui, seria cateto adjacente sobre hipotenusa, que seria P. Então, PY sobre P. Certo? Então, o meu PY é igual, vou multiplicar cruzado, P, esse P aqui, gente, é de peso, certo? Nós sabemos que a forma de peso é o quê? Massa vezes gravidade, vezes cosseno de alfa. Então, nós temos aqui nossa segunda fórmula do plano inclinado. Vamos trabalhar, então, com a fórmula PX e PY. Então, nesse caso aqui, só para vocês exemplificarem como que originou a fórmula do plano inclinado. Vamos para um exemplo agora, tá? Vou trocar de folha. Nesse caso aqui, para adiantar, eu já coloquei os exercícios já aqui.
eu vou ler para vocês aqui, ó. Um corpo de massa, 8 kg, é abandonado sobre um plano inclinado, cujo ângulo de elevação é 30 graus. Então, esse ângulo aqui é 30 graus. O atrito entre o corpo e o plano é desprezível, ou seja, nesse caso aqui não tem atrito. A gente vai trabalhar mais para frente admitindo um atrito, tá? Mas por enquanto não. Gravidade 10 metros por segundo. Determinar, letra A aceleração do corpo. Letra B, a intensidade da reação normal de apoio. Bom, nesse caso aqui nós temos que... primeiro, temos que verificar o seguinte. A força F, ele vai ser igual, certo, ao Px. Você tem que gravar isso aqui, tá? A força F é igual ao Px. Então, primeira coisa é em relação à aceleração. A força, qual que é a forma da força da segunda lei de Newton? Seria força igual a massa vezes a aceleração, certo? Bom, nesse caso eu sei que força é igual a Px. Então, no lugar da força eu vou colocar Px igual a massa vezes a aceleração. Que mais? Bom, nesse caso aqui, eu tenho o valor do Px. O valor do Px é o quê? Seria o quê? Peso, vou colocar para vocês aqui, ó. Px é igual a peso vezes seno de alfa. E o Py seria o quê? Peso vezes cosseno de alfa. É a fórmula que você vai trabalhar com ela. Quem seria Px aqui? Aqui seria, então, Px, nesse caso aqui, seria... vou colocar a fórmula aqui. Peso vezes... sendo de quantos graus? 30 graus, né, gente? Igual a massa vezes a aceleração. Peso, qual que é a forma do peso? Massa vezes gravidade. Seno de 30 graus, que o exercício me deu, é 1 sobre 2. Igual a massa vezes aceleração. Massa vezes gravidade vezes 1 é massa vezes gravidade que divide por 2. Igual a massa vezes aceleração. A massa eu posso cortar aqui, certo? Vou ficar com gravidade sobre 2 vezes aceleração. Quanto que vale gravidade? Gravidade vale 10. É um valor aqui que se eu não tenho, eu substituo por 10. Que divide por 2 é igual a aceleração. Nesse caso aqui, vou multiplicar cruzado, certo? Seria 2A igual a 10. A é igual, esse 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, a aceleração seria aqui 5 metros por segundo ao quadrado. Então, achei o valor da aceleração, certo? Vamos agora achar o valor da intensidade da reação normal. A reação normal, gente, nesse caso aqui, vou separar aqui, certo? A reação normal seria o seguinte, ó, que é o N. Então, o NA, vou chamar de NA, reação normal. Ele vai ser igual, nesse caso aqui, ao PY. Isso aqui é importante, tá? Então, reação normal é igual ao PY. Então, seria aqui NA. No lugar do NA, do PY, eu vou colocar a fórmula do PY. Então, seria NA é igual valor do PY. Então, seria peso vezes cosseno de 30 graus. Alfa é quando não tem o ângulo, mas ele forneceu um ângulo aqui de 30 graus.
No exercício ele falou aqui, ó, 30 graus. Então seria reação normal, essa força de cima aqui que é chamada reação normal, igual a peso. Peso eu sei que é massa vezes gravidade. Quanto que é cosseno de 30 graus? Cosseno de 30 graus seria o quê? Raiz de 2, desculpa, gente, raiz de 3, certo? Raiz de 3 sobre 2. Então, eu vou substituir os valores aqui. Então, seria a reação normal. A massa ele me forneceu, que vale quanto? 8. Gravidade, 10. Raiz de 3 sobre 2. Daí seria reação normal igual. Quanto que é 8 vezes 10? 80. Raiz de 3 sobre 2. Reação normal. Aqui 80 eu posso dividir com 2. Seria 40 raiz de 3. Então, isso aqui é o valor da reação normal, gente. Então, definimos aí o valor da letra A e o valor da letra B. Tá? Então, aqui terminamos mais uma aula de física. Faça o exercício que vai ser proposto na plataforma, tá? Que logo mais, se Deus quiser, estaremos juntos.